Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar a meta 4, que é correspondente à unidade 3 do livro, capítulo 3, o solo e as atividades humanas, que inicia-se na página 208. Quando nós falamos em solo, se vocês estiverem recordando do vídeo anterior, nós falamos que o solo é aquele local onde nós vivemos, onde nós moramos. Uma das funções do solo é servir de habitat, de moradia para as pessoas, para os animais. Ele serve como uma fonte de matéria-prima, porque é dali que nós vamos plantar, vamos tirar os nutrientes, vamos tirar o alimento que nós precisamos. Ele sustenta as construções humanas, fornece nutrientes através das plantações, filtra a água e ainda regula o ciclo hidrológico. Então, o solo é um recurso muito importante para a nossa vida e para nós plantarmos, para a gente cultivar nesse solo, essa unidade 3 vai falar principalmente de algumas práticas, de algumas técnicas agrícolas adequadas para determinados tipos de solo e determinados tipos de culturas. Quando falamos em plantação, em técnicas agrícolas, imagina-se que ela tenha se iniciado há cerca de 12 mil anos, quando o ser humano passou a cultivar vegetais e começou a domesticar animais. Claro que no início era tudo muito simples, eram técnicas de sobrevivência apenas. Mas com o passar do tempo, essas técnicas foram melhorando, ocorreram melhoramentos, tanto na parte de equipamentos, quanto no próprio cultivo, no próprio conhecimento do solo, no próprio melhoramento genético das plantas, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que existem tecnologias muito modernas que são utilizadas para se cultivar, para plantar nos mais diferentes tipos de locais e de solos. Então, quando a gente começa a falar em técnicas agrícolas, nós vamos, dentro dessa unidade, vai ser focado 4 principais técnicas de melhoramento para o solo. Então, na primeira imagem, a gente tem ali a irrigação, que é aquela forma de fornecer água para um solo muito seco. Na segunda imagem, a gente vê o uso de um arado para fazer o processo de aração, de melhoramento do solo. No terceiro, a gente vê a imagem onde está sendo colocado o adubo para fertilizar, para melhorar o tipo de solo. E na última imagem está sendo feito mostra a imagem de um canal onde ocorre o escoamento desse excesso de água que foi colocado no solo. Então, iniciando com essa situação da drenagem. Por que a drenagem é importante? Porque ela consiste em dar escoamento às águas de terrenos muito úmidos. Então, a drenagem cria alguns caminhos para organizar o fluxo de água, afastando de locais onde a gente quer plantar. Então, se nós temos lá o solo onde eu quero plantar e tem excesso de água naquele solo, uma das técnicas, então a mais indicada para tirar esse excesso de água, é fazer alguns canais por onde a água vai correr. Esses canais eles podem ser superficiais ou podem ser mais profundos, dependendo do tipo de solo que se tem ali, da quantidade de água que está presente nesse solo. E a partir desse momento, esse solo ele vai ficar mais apropriado para a plantação. Então, ele vai evitar a perda de nutrientes, vai evitar a erosão desse solo, vai evitar que esse solo acabe ficando assoreado e com isso, então, ele torna-se próprio para o cultivo. Quando falamos em aração, a aração é o fato de, através de um trator ou de um arado, né, ele vai promover a aeração das camadas, ou seja, ele vai movimentar esse solo. As partes mais unidas, mais compactas, vão ser removidas e vai permitir uma maior introdução de oxigênio e expulsão de gás carbônico, o que facilita processos químicos e biológicos. E aí, esse solo com mais oxigênio vai passar por um processo de respiração, onde bactérias, micro-organismos que estão ali vão começar a fazer o processo de oxigenação mesmo desse solo, e a partir dali ele vai ficando mais fértil, mais próprio para se plantar. A adubação é uma técnica que permite colocar adubos ou fertilizantes no solo para recuperar, até mesmo para conservar a fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando um desenvolvimento das culturas vegetais. A adubação correta aumenta a produtividade agrícola.
Ela pode ser de 3 tipos: orgânica, química ou verde, como mostra a sequência das fotos ali. Uma adubação orgânica, o nome já fala, é esse como mostra na imagem, feita com cascas, com restos de alimentos, com fezes de animais. O que ela vai fazer? Tudo isso vai decompor no solo, através do processo de decomposição feito por bactérias e fungos, e vai fornecer mais nutrientes para o solo. A adubação química é feita com produtos químicos. Normalmente se utiliza o NPK, que é um adubo feito com nitrogênio, com fósforo e com potássio. E dependendo do tipo de cultivo, de cultura que a gente vai colocar ali, se determina a quantidade desse adubo químico que vai ser colocado no solo. E a adubação verde, ela é feita com alguns tipos de vegetais, onde as raízes vão conseguir captar ou vão se unir às bactérias nitrogenadas do solo, e aí elas vão fornecer mais nutrientes para o solo. Ou até mesmo as folhas de algumas leguminosas e que transformam-se em palhas, elas podem ser colocadas no solo para adubar e transformar-se num adubo natural também. A irrigação é uma técnica que complementa a disponibilidade de água provida pela chuva. Ela proporciona ao solo um teor de umidade suficiente para suprir as necessidades hídricas das culturas. A umidade no solo, ela afeta diretamente a produtividade das plantações. Então, por que é importante irrigar? Porque dependendo do tipo de planta que esteja lá, ela necessita de uma umidade maior, que às vezes a chuva só não fornece. Então, por isso existem algumas técnicas de irrigação por aspersores, como essas que está sendo mostrada ali na imagem, algumas por gotejamento, e essas técnicas vão sempre levar água e vão irrigar e nutrir esse vegetal que está colocado no solo. Como finalização, quem tiver a disponibilidade, quem quiser fazer de repente na sua casa uma horta como essa que está mostrando ali na imagem, você pode utilizar materiais recicláveis, né? Garrafas PET, garrafões, e de repente usar um solo bem fértil, uma terra úmida, e plantar alguma coisa na sua casa. É bem interessante nesse período, né, que a gente está afastado da escola. De repente é um passatempo bem bacana e você já vai colocando em prática o conteúdo que você está estudando aí nesse capítulo 3. Ao mesmo tempo, pessoal, fica para finalizar as atividades, tá? Lá na página 216, 217, tem exercícios referentes ao que foi falado. E esse vídeo vai ficar no Iônica, a partir de hoje à tarde, eu vou disponibilizar para vocês. E nas nossas aulas de amanhã nós teremos 2 perguntas sobre o vídeo, tá? Um grande beijo a todos e até mais.